Olá, está começando mais um Ponto de Vista. No programa de hoje a gente conversa com o poeta e jornalista Ronaldo Werneck, que está lançando o livro Ronaldo Werneck Revisita Selvádia. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Bruno. Ronaldo, esse livro é, na verdade, uma revisita a uma outra obra sua, o livro Selva Selvagem, que foi lançado em 1976. Por que você resolveu fazer essa visita de novo? Essa revisita, né? Foi o meu primeiro livro, um livro de que eu gosto muito até hoje. Estava esgotadíssimo, né? Porque eu na época eu fiz uma carta, um poema-carta vendendo o livro, e eu editava um jornal de literatura em Cataguases com o poeta Joaquim Branco. Nós éramos muito jovens, assim, tipo 20 e poucos anos, por aí, 20 e poucos anos, e nós tínhamos um contato com poetas, escritores do Brasil inteiro e do exterior, porque nós fazíamos um tipo de poema que, às vezes, independia da palavra, eram poemas visuais, né? O que facilitava o acesso a um público internacional. Então, os poemas da gente saía na França, na Alemanha, embora nada a ver com que fosse em francês ou em alemão, na Dinamarca, eu lembro que ele chegou a colocar poema, porque eles eram visuais, eles dependiam da palavra, então era um jogo gráfico e tudo, e com isso a gente fez um contato imenso. Nessa época, eu não tinha uma editora, era um livro, era uma produção independente. Eu coletei meus poemas na época dos 12 anos, né? De 76 para trás, de 64, 63, desde que eu comecei meus primeiros poemas, realmente. Aí agora você resolveu fazer isso com uma editora. Não, eu fiz na época, eu fiz uma carta vendendo o livro, uma carta poema, e mandei para essa mala direta toda que eu tinha, o que resultou impressionantemente bem, que significa que eu vendi praticamente a edição toda antes do livro ser lançado. E com coisas engraçadíssimas. O que tinha nessa carta? Não, eu brincava, que estava na época do contrato de risco da Petrobras, eu brincava, faça um contrato a risco com poeta e não sei o que. Era um poema bem humorado, dizendo que, você imagina que com os riscos da economia, mas o poeta sofre, fazia umas rimas em que, veja, eu não sou muito de rimar, os meus poemas são mais versos brancos e tal, mas eu jogava muito com rima, julgando assim um charme para vender o livro, e aquilo resultou a ponto, por exemplo, o Drummond na época chegou aí e comprar o livro, deixar o dinheiro lá, o negócio engraçadíssimo. Eu depois liguei para ele, falei: Drummond, que é isso? Eu não ia vender o livro para você, porque você estava na minha mala direta. Mas foi tão bem vendido, pois né? Não, o Drummond falou assim: não, Ronaldo, de jeito nenhum, poesia é coisa séria, você fica com o dinheiro aí, me manda o livro, e eu vou te mandar os endereços de alguns amigos meus que querem comprar o livro. Significa, o Drummond vendeu também um livro para mim, tá vendo? E foi por causa dessa repercussão toda que hoje você resolveu fazer novamente. O livro estava esgotado, eu fiz vários livros depois desse, né? E sempre que queria fazer uma retomada desse livro, as pessoas me pediam: puxa, mas não tem mais o livro e tal. Aí eu resolvi fazer uma releitura desse livro, fazendo uns links, para usar uma palavra da moda, né, ligada à informática, fazendo uns links de determinadas palavras do livro que me remetiam a poemas novos. Então, se havia a palavra liberdade lá, eu linkava com um poema novo, liberdade, e fazendo pé de página, vendo? Então ele vai contando uma historinha. Coloquei esse poema que vende o livro, essas histórias de como foi vendido. Na época houve um professor em Porto Alegre, de universidade, que deu uma aula de marketing usando essa minha carta. Ronaldo, esse livro também ele é chamado de cinepoema, porque foi estruturado como um filme. Por que você optou por essa construção para fazer o livro? Veja bem. Eu fui crítico de cinema, eu gosto muito de cinema até hoje. Eu acabei, inclusive, de participar de um festival em Cataguases, o Cineporte, que é um festival de cinema. Então, eu fui diretor de comunicação. E o cinema é uma coisa que sempre me fascinou, e o cinema está muito ligado à poesia, né? Em termos a montagem cinematográfica vem muito da feitura do poema. O Eisenstein julgava no cinema a técnica do haikai,
japonês, entendeu? A montagem, a estrutura da montagem, a dialética da montagem do Eisenstein era toda em cima do haikai e poemas do Pushkin, que ele começou a perceber que ele julgava com conceito, um anticonceito, e na frente ele dava o resultado daquilo, que é exatamente o cinema, que é o entrechoque de fotogramas, que vai te dar o cinema na montagem, né? O cinema é uma arte da montagem. Tem tanta essa influência. Pois é, então, veja bem, aí quando eu estruturei o Selva Selvagem em 76, eu já julguei isso. Então ele é feito como se fosse um roteiro de cinema. As entradas em cena, então ele tem ficha técnica, tem os atores, tem produção, que aí eu fico tudo de brincadeira. Então eu boto fotógrafo, aí eu boto o Raul Kutar, que era o fotógrafo do Godard, Jimmy Luft, que era o fotógrafo do Cinema Novo, tudo de brincadeira. E o que mudou nessa edição revisada para a edição original? Não, eu mantive na íntegra essa edição de 76 e adicionei poemas novos, mais toda essa estratégia de marketing que eu acabei de falar, mais a fortuna crítica, né? Muita gente escreveu sobre o livro na época, ele tem uma repercussão muito boa, né? Saiu crítica no exterior, em Portugal, o livro foi reproduzido a capa em Paris, chegou a vender lá fora e tal. Eu coloco toda essa trajetória do livro, né? e juntando a poemas novos, enfim. O que você se inspirou para fazer essa releitura? É o seguinte, o que eu me inspirei, eu acho, e isso está no livro, eu cito até o negócio do Caetano Veloso, uma música do Caetano que fala assim: tudo ainda é tal e qual, no entanto nada igual. Então, é tudo tal e qual 76, o Selva Selvagem, no entanto, nada igual. Quer dizer, eu repito o livro e dou uma releitura de hoje, mas sem menosprezar aquele livro. Quer dizer, o livro está ali, eu não mudei nada, tá vendo? Não mudei nada do livro e eu não mudei nada. Eu mudei, claro que eu envelheci 30 anos, porra, o livro tem 30 anos, né? Agora, o que havia do Ronaldo, o que havia de estruturação do livro ali, ele continua, foi acrescido de outras coisas. Né? Quanto tempo que você demorou para fazer esse agora? O que aconteceu? Eu apresentei esse projeto para a lei de incentivo, né, do Estado de Minas, de Belo Horizonte. Ele foi aprovado, eu captei recurso na companhia Forceluz, Cataguases Bodino, na Fundação Ormeu Junqueira Botelho, onde eu trabalho e tal, que produziu o Cineporte também. Eu fiquei, depois de aprovado o projeto, que eu tinha estruturado ele, eu fiquei uns 6 meses trabalhando para fazer, porque acabou saindo um tijolaço, um livro de 400 e tantas páginas. Até é meio ousado fazer um livro de poema, que não é uma antologia, eu tenho muito mais poemas do que isso. Ele acabou tendo um diálogo ficcional, como se fosse até um romance, você lê como ficção, que ele tem umas entradas em cena, assim, que lembra, até o Luiz Rufato fala na orelha, que faz a orelha do livro, é engraçado que ele lembra do Cortázar. E quando eu estruturei o livro desse jeito, você entra no livro em qualquer lugar, tá entendendo? Você entra no livro... Seriam várias cenas mesmo, você não precisa de começar na primeira página. Você pode entrar na página 50, que no pé de página vai te remeter para lá e para cá. Ele tem várias saídas. O que o Cortázar fez no Jogo da Amarelinha, que não sei se você sabe, o livro do Jogo da Amarelinha, os capítulos eram todos invertidos. Começava no capítulo 30, ou sei lá o quê. Isso é uma forma de atrair o leitor. De atrair, são os macetes, porque poesia não vende, poesia é difícil de leitura, a poesia é abandonada nas gôndolas, as últimas gôndolas de livraria, tá vendo? Então, desde os 76, quando essa brincadeira, entre aspas, do cine-poema, de julgar com o cinema, era uma estratégia para vender, que acabou resultando, deu algum atrativo para o leitor, tá vendo? E até hoje isso funciona, né? Enfim, foi uma coisa que eu usei e deu certo, estou usando de novo, vamos ver se dá certo de novo. Ronaldo, agora a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho para continuar conversando com o escritor, poeta e jornalista Ronaldo Werneck. Até já.
Estamos de volta com Ponto de Vista, que hoje recebe o poeta e jornalista Ronaldo Werneck, que está lançando o livro Ronaldo Werneck Revisita Selvádia. Ronaldo, como é que você começou sua carreira como escritor? Escrevendo. Eu comecei fazendo umas crônicas as mais safadas possíveis no jornal em Cataguases, com 15, 16 anos. Né? Eu assinava Roneck, que é a junção lá de Ronaldo Werneck e tal, essas coisas bem, e que eu adoto hoje, que a gente assume as besteiras da juventude, né? Então esse Roneck está até lá no meu e-mail, o pessoal até brinca comigo de Roneck até hoje. Eram umas crônicas boboca que eu escrevi no jornal em Cataguases, do dia a dia, enfim, do cotidiano e tal. Eu gostava muito de história. Engraçado que eu comecei a escrever, havia em Cataguases um professor muito, mas muito bom de português, que era o José da Silva Gradim, e todo mundo fala, Ronaldo, você foi aluno do Gradim, você começou... Não foi por causa do Gradim. Havia um professor de história, o Manuel das Neves, que era fantástico, ele dava umas aulas assim, geniais, entendeu? Ele pegava um maço de cigarro, que ele fumava Luiz XV sem filtro, com a caixa de fósforos. E aqui estão os gregos, aqui os persas, então imagina, então, não sei o que, se o Alexandre chega e tarará e pá, aí julgava, era fósforo pro alto. Daí surgiu seu interesse pela literatura, era fantástico, né? Aquilo, né? Então, aí eu comecei a escrever as provas como ele dava aula, entendeu? Eu contava essas histórias estapafúrdias, assim. E ele falou, puxa, Ronaldo, até que você escreve bem. Mentira, porque eu estava imitando, entendeu? Então você estava fazendo do jeito que ele gostava e tal, tirava. Aí ele começou a me incentivar, cheio de ler e tal. Aí eu comecei a escrever em cima daquelas aulas de história do Manuel, que ele falava assim, você imagina Alexandre Magno, Alexandre bonito, espadaúdo, cinturinha fina. Já imaginaram o Alexandre de lambreta na praça de Cataguases? Namorava todo mundo e tal. Quer dizer, uma coisa que não tinha nada a ver, um negócio completamente surrealista, né? E isso me incentivou, eu ficava fascinado com aquilo. Então eu comecei a escrever crônicas, eu comecei a escrever ficção por causa de história. Quando que você percebeu que era um escritor? Enfim, logo eu percebi que o que eu sabia fazer era aquilo. Eu cheguei a ir para o Rio de Janeiro fazer química, porque eu era bom aluno de química, e graças a Deus física era terrível. Eu desisti do vestibular quando eu percebi o guia cair em física, né, eu não sabia. Eu falei, bom, não vou passar, né? Então, o que me salvou de ser hoje um brilhante químico, quem sabe, Nobel de Química. E eu acabei fazendo jornalismo, comecei escrevendo, já tinha esse passado de Roneck, né, escrevendo crônica lá e tal. Aí, enfim, comecei, não parou mais. Não parei e tal. Eu fui Banco do Brasil, tenho uma trajetória de 30 anos, 32 anos no Banco do Brasil, onde eu consegui ser jornalista dentro do Banco do Brasil. Eu consegui o tempo inteiro, eu trabalhei só um ano mesmo em agência, eu acabei trabalhando como jornalista, fazendo no início os pareceres e tal, depois eu editei durante 18 anos uma revista de comércio exterior da Cassex, depois eu fui para o CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio, essa época toda eu fiquei no Rio, morei um ano na Bahia só. E também fazendo assessoria de comunicação e fazendo os textos da CBB. Ronaldo. Então eu consegui escrever dentro do banco e tal, então a vida inteira. É uma coisa que eu me orgulho disso, entende? De poder ter sobrevivido esses anos em todos escrevendo, né? que eu sei fazer. Quais são suas principais influências assim, literárias? Influências literárias? Tem... eu gosto muito do Drummond, João Cabral, muita coisa, Guimarães Rosa, Machado de Assis. Machado de Assis, como dizia o Rosário Fusco, um mulato fundamental, tá? Mulato fundamental. O Fusco, que era um escritor de Cataguases da época da Verde, que era mulato também e era fundamental, era um grande escritor, né? Machado de Assis, enfim... Shakespeare, muita coisa de Shakespeare. Não sei, tem muita gente. Mallarmé, Rimbaud, que eu gosto muito, né? Falando aí em termos de poemas, né? De poetas. O Murilo Mendes, puxando uma coisa aqui para Juiz de Fora, que é um poeta que eu gosto muito. Ronaldo, e você é poeta, escritor, jornalista, o que você gosta mais de fazer?
Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever. Eu gosto muito de escrever, eu acho que existe aquele negócio famoso lá do Rilke, né, o Carta ao Jovem Poeta. Se você não conseguisse escrever, você sobreviveria? Eu acho que não. Eu acho que é fundamental para mim, né, escrever. E depende, de repente sai um poema, sai uma crônica, sai um texto. Eu escrevo muito. Eu acabei, em função do CCBB, escrevendo sobre artes plásticas. Eu acabei virando crítico de artes plásticas, que não era. Então tem 10 anos escrevendo sobre artes plásticas. Você foi um dos fundadores, junto com outros poetas dos jornais, o Muro, o SLD, o Totem, Cataguarte, que tinham como objetivo fazer um movimento de renovação literária em Cataguases. Como é que foi essa experiência? O Muro, que nasceu em 72, era um jornal ainda mimeografado, nós éramos muito jovens, era na fase do Ronek, ele tinha 17 anos, 18, por aí. E, enfim, começamos do Muro, que mimeógrafo, a gente acabou fazendo o SLD, que já era um suplemento do Cataguases. E quando começaram esses contatos com poetas de vanguarda de vários estados brasileiros, do exterior, depois veio Totem. No início eram uns 10 rapazes e moças e tal, e quem tinha que seguir carreira seguiu, e quem tinha que ser médico, engenheiro e etc, foi ser médico, engenheiro, etc. E o objetivo de vocês era renovar a literatura na cidade mesmo, né? Não, na cidade não, a gente era meio ousado, era literatura mundial, que cidade, né? Porque, como você sabe, Cataguases é do exterior, Cataguases não tem nada do interior. E, Ronaldo, você foi um dos organizadores do Festival Audiovisual de Cataguases em suas 2 versões na década de 70. Qual que é a importância deste festival para o seu trabalho? No meu trabalho? Para o meu trabalho em si, não muito. Os contatos, eu já morava no Rio, tinha muitos contatos com jornalistas, com poetas, compositores, eu sempre gostei muito de música. Enfim, o festival foi um trabalho de arregimentação desse pessoal que a gente levou a Cataguases. Era também, não era um festival qualquer de música, simplesmente, era um festival também de poemas visuais, né? Com um júri fantástico. O júri era tão grande, tão importante, que a gente colocou o júri no palco. Porque, o júri tinha Afonso Romano, que estava aqui em Marina, eles estavam começando a namorar o Afonso Marina, Nelsinho Mota, Clementina de Jesus era a presidente do júri, o Luiz Carlos Maciel, tinha o Crisóstomo, que era da Veja, tudo. O festival tem uma repercussão nacional, porque ele foi muito falado na época. O Gil concorreu com a música, acabou que falava que a Gal ia cantar, a Gal não pôde ir, e a música acabou não entrando na final. Participaram artistas do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro, o pessoal aqui do Juiz de Fora, teve o João Medeiros, a Sueli Costa entrou, vários artistas aqui do Juiz de Fora, inclusive de Minas inteiro. Esse trio, o Sá Rodrigues e Guarabira, foi formado em Cataguases, esse festival, que era o Zé Rodrigues, tinha o Guarabira, que tinha ganho o festival com o Manifesto, né, com a Margarida lá, e o Luiz Carlos Sá, que escrevia sobre música, ele não era propriamente músico. E eles se encontraram na Cataguases, eu lembro nós bebendo cerveja, eu era muito amigo do Guarabira e tal, e eles se entrosaram e acabou saindo o Sá Rodrigues e Guarabira, que hoje é só o Rodrigues saiu, né? Sai Guarabira e tal. Enfim, foi um festival assim que lançou Maria Alcina, para você, como poeta, como escritor, possibilitou uma experiência importante. Como jornalista, principalmente, né? Porque, quer dizer, eu não participei do festival porque eu não podia concorrer, eu era um dos organizadores, né? Mas foi uma experiência importante, eu acredito, para a cidade. E em termos de música, porque repercutiu muito e foi uma oportunidade para o Capinã. Quem ganhou foi o Capinã, que já era o Capinã já tinha feito letra pro Caetano, já tinha ganho festival da Record em São Paulo e tal. O Capinã ganhou com um rapaz de Recife. Ronaldo, agora a gente vai para mais intervalo. E volta daqui a pouquinho e continua conversando com o escritor e jornalista Ronaldo Werneck. Não saia daí.
Voltamos com o Ponto de Vista, que hoje recebe o poeta e jornalista Ronaldo Werneck, que está lançando o livro Ronaldo Werneck Revisita Selvágia. Ronaldo, você participou do Festival de Cinema de Cataguases, do Cineporte, agora em 2005. Como é que foi essa experiência? Uma experiência muito gratificante. Gratificante é uma palavra gasta, mas realmente foi gratificante em termos de... nós da organização... Que o festival foi todo estruturado em Cataguases. Você foi diretor de comunicação, Diretor de comunicação, né? A Mônica Botelho, que é a diretora-geral do festival, o Henrique Frade, o Sarraceni, o Paulo César Sarraceni, o cineasta, e o André Mauro. Éramos os 5. Foi uma coisa ousada para Cataguases, uma cidade do interior, embora Cataguases seja uma cidade ousada, né? Cataguases é meio petulante, assim, vide Humberto Mauro, vide Revista Verde, vide também mesmo o muro SLD que ele estava falando, essas coisas. A gente não exporta poemas para cidades vizinhas, a gente exporta mesmo para o exterior, essas coisas assim, a cidade do interior, petróleo, como eu chamo a cidade do exterior mineiro. Foi interessante o retorno que essa ousadia proporcionou. Né? Então, comparecer a Cataguases cineastas, atores, roteiristas de todos os países de língua portuguesa, praticamente. Deu uma visibilidade grande. Uma visibilidade boa, teve uma repercussão na mídia excelente para a cidade, em termos de o que era a proposta de atrair até turista e de tornar a cidade uma visibilidade maior para uma cidade que é reconhecida como engraçado que o Ângelo Osvaldo, que foi secretário de Cultura de Minas, hoje é o prefeito lá de BH, que é meu amigo de Ouro Preto. O Ângelo Osvaldo uma vez falou que Cataguases era o modernismo em Minas, enquanto Ouro Preto era o barroco. Então, é uma maneira também de mostrar a cidade dessa forma, né? E com um link fundamental que era o cinema, que a primeira coisa que se lembra ao se falar em Cataguases é Humberto Mauro. Então, não proporcionou ainda produção, entendeu? Houve 2 curtas-metragens em 2004, um inclusive do sobrinho neto do Mauro, do Júlio Mauro. É uma maneira, de certa forma, de começar a fomentar uma produção. Ronaldo, e falando de Humberto Mauro, você lançou um livro em 1977, Cataguases é Cachoeira, em homenagem ao centenário do cineasta. Qual que é a importância dele para o cinema e para a literatura, na sua opinião? Olha, eu estou até retomando esse livro, que chama Cataguases é Cachoeira, que nós estamos, quer dizer, a Fundação Cultural Meu Juqueiro Botelho vai inaugurar agora, em março, um memorial, um museu para Humberto Mauro. A gente adquiriu o acervo todo do cineasta, e eu vou lançar um livro que é uma retomada desse livro, do Cataguases, com mais uma série de artigos e entrevistas que eu fiz com o Mauro, que eu tive a honra de conhecer, de a gente ficar amigo. Enfim, a importância do Mauro, eu acho que eu daria a palavra ao Glauber Rocha, que redescobriu o Mauro no festival que houve em Cataguases em 61. E Glauber falava, ele saiu de Cataguases, foi para o JB e fez um artigo imenso de página inteira, dizendo o seguinte, que Mauro é o único cineasta no Brasil que tem a capacidade de filmar Guimarães Rosa, dando a dimensão exata do romancista. Eu acho que isso basta, em termos de literatura e tal, ele falando. Mauro não filmou Rosa, mas Mauro filmou Mauro. Ele filmou os roteiros dele, entendeu? E com habilidade fantástica. Cataguases é uma cidade conhecida como Paris da Zona da Mata. Isso porque de lá saíram vários nomes da cultura nacional, como obras de Djanira Portinari, o escritor Rosário Fuschi. Você acha que Cataguases inspira os escritores e os artistas, você que nasceu em Cataguases?
Olha, esse negócio do Paris, Zona da Mata, é uma brincadeira minha, frase minha de brincadeira, porque foi uma maneira de retribuir a cidade, uma outra brincadeira infeliz que eu tive num programa de rádio, qualquer coisa lá, que eu fui entrevistado, e perguntaram sobre que Cataguases é conhecido como... Juiz de Fora é a Manchester de Minas, e Cataguases é a princesinha da Zona da Mata. Aí eu falei, pois é, gente, a mata está acabando, então o perigo é ela ser princesinha da zona, tá ligado? Então depois eu falei, puxa, mas eu não podia fazer isso, a cidade que eu amo, e tal. Aí eu falei, não, mas olha, na verdade ela é a Paris, a Zona da Mata e tal. E se você for a Cataguases ver assim a Avenida Astolfo Dutra, que por acaso é onde eu moro, não há dúvida que é Champs-Élysées, pô. Paris fica devendo, né? Você olha assim como se não acreditasse, né, Bruna? E essa cidade inspira esses artistas? Eu acredito que sim. Inspira muito, principalmente pelo calor, né? O cara fica exaurido, fica suando. A inspiração brota pelo calor de Cataguases, que é imenso. Não, eu não acredito. Eu acho... É um mistério Cataguases. Cataguases é um mistério. Porque, veja bem... Em Ubar não aconteceu isso, em Leopoldina, em Muriaé, mesmo Juiz de Fora, que é uma cidade bem maior, tantas loucuras, entre aspas, juntas numa mesma cidade. E a coisa continua. Isso o Mauro era da década de 20. Uma vez eu perguntei ao Mauro, falei, mas Mauro, como que você explica fazer cinema em Cataguases no meio de casco de boi, né, e roça e não sei o quê e tal. Como é que ele explica? Aí ele falava assim, não, Ronaldo, é porque todo mundo, nós estávamos em Volta Grande, né, que ele morava, todo mundo lá em Cataguases tem um parafuso a menos, inclusive eu e você. Nós dois, porque a coisa continua. Eu acho que é um pouco de loucura saudável que muda o mundo. O mundo é mudado com essa loucura saudável. Você, como escritor e jornalista, o que você acha que deveria ser feito no nosso país hoje para incentivar a leitura? Para incentivar a leitura? Crescer o número de bibliotecas, de livrarias, que a leitura... a leitura fosse mais fomentada em escola, é o blá 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 de sempre, né? Não sei assim, de incentivo. Eu acho que o meu amigo Afonso Romano teria mais a dizer sobre isso, que o Afonso foi da Biblioteca Nacional, tinha uma campanha assim de leitura. Eu acho que é levar as escolas mesmo, tornar mais atrativo, porque, por exemplo, eu lembro na época que eu estudei, a gente ficava estudando escritores que não eram contemporâneos, então você, embora famoso não, embora importantes, eles eram descontextualizados. Você estava estudando mesmo para fazer prova sobre um romance do século XVIII, que você podia fruir depois, entendeu? Não na época, aquilo não incentivava o jovem. Então você faz uma coisa contemporânea, um conto passado hoje, escritores jovens, a literatura brasileira é muito rica. E, Ronaldo, quais são os seus próximos planos, seus projetos para daqui para frente? Olha, esse meu livro é o 4º livro de poemas que eu publico, e eu tenho mais 3 livros já praticamente prontos. Um vai sair agora, no ano que vem, Noite Americana, tem um outro, Preto no Branco, e um terceiro, Tempos de Mineração, que eu pretendo até 2007, mais ou menos. E esse livro do Humberto Mauro, que deve sair agora em março, junto com o museu. Enfim, e uma coisa que eu gostaria muito é de publicar também as crônicas que eu tenho feito. Eu assino uma coluna lá em Cataguases chamada Há Controvérsias. O cotidiano, que vale também tudo, transformar isso num livro. Ronaldo, eu lembro que o Alcione Araújo falou, Ronaldo, não precisa de livro não, esse título é muito bom, eu quero o título. Você tem inclusive um site para quem quiser conhecer melhor seu trabalho. Sim, é www.ronaldovernec.com.br. E o lançamento desse livro está acontecendo em São Paulo? Vai em São Paulo agora em novembro, 18 de novembro, na Primavera dos Livros, e agora no Rio, no dia
Dia 26 de outubro tem um lançamento também no Armazém Digital e já está agendado o lançamento de Juiz de Fora, que vai ser no Fazão Dourado. Ainda não tenho a data, mas enfim, vai ser brevemente. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E o programa de hoje vai ficando por aqui, mas você pode entrar em contato pelo site www.pontodevista.fjf.br. Até o próximo programa. Tchau.